Fala galera, Leandro aqui. E hoje, enfim, o tema do vídeo de hoje é Você só vive uma vez, porque você seria triste. Em resumo, galera, o que que eu percebi esses meus 27 anos de vida, nos meus poucos 27 anos de vida, né? Tem momentos na vida que a gente vive muito pra baixo, muito deprê, muito bad vibes, por assim dizer. E de certa forma isso faz bem pra gente. Porque, não tô falando de depressão, não tô falando de ficar, minha vida é uma merda, eu vou, você sabe o quê. Não, tá ligado? Não nesse nível, não desse jeito. Mas em resumo, é o lance de você saber que a vida não é um mar de rosas, tá ligado? Tipo, que não é porque as coisas estão tudo errado, tá tudo dando errado, tá ligado? Que tu vai, eu vou abrir um sorriso e tudo vai melhorar. Não, tá ligado? É pra saber que existem momentos de ficar triste, momentos de ficar feliz, né? Em resumo, o que que eu aprendi esse meio tempo da minha vida, né? Nesse último ano, eu vivi muito, né, entre essa linha, né? Entre frustração, tristeza e alegria, né? Às vezes você esquece, né? E alguém vem e fala alguma coisa e você ri. Faz teu dia bem melhor. E com o tempo, né, a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, e a tristeza, de certa forma, ela começa a fazer parte da nossa vida. Isso é um conselho para os mais jovens, não que eu seja tão velho assim, mas que você aprende a lidar com a tristeza, você aprende a conviver com ela. Você aprende e lida com ela todos os dias. Então, a vida é muito mais que isso, tá ligado? A vida é muito mais que ficar se lamuriando, né? Sim, eu achei essa palavra em algum lugar. Lamuriar deve ser alguma forma de expressar tristeza. E muitas pessoas eu vejo que são tristes de propósito, né? Existe uma cultura da tristeza, da música triste, da vida triste, né? De não achar significado, de não achar tristeza em si. E por mais estranho que pareça, a maioria dessas pessoas são felizes. Só que elas não reconhecem isso. Elas não olham para o externo, sabe? Não olham o macro, só o micro, só ela mesma. Então é mais um lance do ego. Eu pelo menos sou assim, né? O lance do ego, de olhar pra si mesmo e ver, eu sou triste, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Mas principalmente pelo fato de que, quando você começa a se organizar na vida, você começa a perceber que não há tempo pra tristeza, não há tempo pra ficar se lamentando sobre o que passou, aquela mina que você não deu ideia, aquele trabalho que você perdeu, aquela entrevista de emprego, aquele dia que você faltou, sabe? Tipo, só há o tempo para o agora, para o que tu tá fazendo agora. Então, tu vai vivendo, tá ligado? Tu vai esquecendo. Às vezes você lembra, né? Caralho, faz 10 anos que eu terminei o ensino médio. Aí dá um tempo, você fica, caralho. Porra, mas foda-se, já passou, tá ligado? É basicamente isso. Não tacar o foda-se completamente, mas entender que seja por cima de você ou não, vai passar o tempo. E certas situações da vida vêm pra derrubar a gente mesmo, mano. E com o tempo a gente entende isso, né? Que certos fracassos servem de aprendizado. O que seria da vida se não existisse fracasso, não é verdade? E eu sempre me pego me vendo, né, nessa situação, né, de encarar a tristeza, entender o porquê eu tô triste, né? É um exercício que eu recomendo vocês fazerem, que é o de olhar pra si mesmo e dizer: "Mano, por que eu tô triste?", tá ligado? Por que eu tô fazendo isso? Por que as coisas estão sendo tão dolorosas? Será que é tão difícil assim? Será que essa muralha é tão difícil de escalar? Sabe? E eu me pego muito refletindo sobre isso, né? Sobre todas as situações e momentos que eu passei na minha vida de completamente desesperado. E às vezes é uma coisa tão simples, cara, tão frívola, tão trivial, tá ligado? Que você fica, mano, por quê? Sabe? Por que eu tô triste? Por quê? Tipo, dá pra eu resolver? Não dá. Então, enfim, não é aceitar, tá ligado? E ninguém aceita de primeira, quem fala isso tá mentindo, né? Tipo, é ter autocontrole e fazer uma pequena reflexão, né? Ter um momento de epifania para principalmente identificar qual o problema e por que você está sofrendo por ele, né? E a maioria das pessoas segue o caminho mais fácil. Eu sou do tipo da pessoa que segue o caminho mais fácil, né? Que pega os problemas, joga para debaixo do tapete ou simplesmente ignora eles completamente. E às vezes funciona, cara. Às vezes dá muito certo. E não é necessariamente por isso que você vai deixar de ficar triste ou vai te derrubar em algum momento. Mas principalmente para você se organizar as suas ideias, né? No campo das ideias mesmo, eh, a vida é muito mais complexa do que isso, né? Do que só ficar se entristecendo e tal.
Se tem oportunidade, se tem um jeito de você sair disso aí, se tem um jeito de você abandonar as coisas que te deixam triste, tipo, tenta, mano. Vai te fazer bem, vai te ajudar. Eu costumo falar sempre, né? Eu escutava muita música triste, muita música pra baixo mesmo. Tipo, e de certa forma, eu não sei se existe estudo, deve existir estudo sobre isso, né? Psicológico e tal. Que músicas tristes te deixam triste, né? Coisas tristes no geral, filmes, enfim. Pessoas tristes te deixam triste. Então, porque elas passam, né? É meio que uma cadeia, uma reação em cadeia, né? Tipo, não que ela queira te colocar na mesma situação dela, mas dela ser triste, ela vai passar pra você. Então, não necessariamente você precisa ser a pessoa alegre, o mundo vai acabar, sei o quê, então não eu vou rir pra caralho aqui, não, tá ligado? Mas que existem momentos e fases da vida que a gente tem que se adaptar ao ambiente, tá ligado? Que não porque necessariamente o dia foi uma merda que tu vai ficar triste o dia inteiro por causa disso, tá ligado? Aconteceu alguma coisa errada e tu vai ficar, minha vida não faz mais sentido, minha vida acabou, tá ligado? Eu vou escutar essa música triste pra me afundar mais. E a maioria das vezes você dá um sorriso que você nem percebe, tá ligado? E é uma situação tão natural da vida, né? Aprender a lidar com os próprios sentimentos, com a própria cabeça, né? Que a gente se vê no emaranhado, né? Num mundo que necessariamente, se fosse pra ver mesmo, olhar a fundo de forma séria, mano, não tinha mais ninguém vivo, tá ligado? Porque é muita tristeza, é muita reflexão ruim, muita coisa merda que a gente tira do mundo, né? Das pessoas ao redor, né? Quem te sacaneia, quem te deixa triste, quem te deixa revoltado. E você vê muita maldade no mundo. Então, se você começar a realmente prestar atenção nisso, mano, fudeu, tá ligado? Não recomendo, não recomendo mesmo. E isso só vai te fazer mal psicologicamente falando, né? Tua cabecinha não vai tancar. Assim como eu não tava tancando. E eu comecei a meio que me desvencilhar, né, me largar mesmo de mão essas preocupações, esses problemas, né. Às vezes até uma notícia te deixa bad vibes pra caralho, então, às vezes dá um tempo da internet, do mundo, sabe, tirar um tempo pra você mesmo fazer uma coisa que você gosta e parar de pensar que todos os problemas ou todas as situações do mundo vão afetar em você em alguma forma. Não vai, tá ligado? Às vezes vai acontecer uma maior merda do mundo lá na casa do caralho, você fica assim: "Caralho, isso pode chegar até mim?" Tipo, faça primeiro essa reflexão antes de pensar que vai acontecer alguma merda assim. Tipo, eu e um amigo meu, a gente sempre vê alguma notícia, um meteoro vai cair na Terra, vai matar todo mundo. Eu fico, essa porra aí. Enfim, esse tipo de coisa, mano. É meio que ignorar, não ter ciência que certas merdas vão acontecer ao redor do mundo, com várias pessoas, até pessoas próximas a você, mas não necessariamente elas vão te afetar. Porque às vezes a gente finge que afeta a gente, e às vezes não afeta, tá ligado? E eu tenho quase certeza absoluta que a maioria das pessoas normais, elas fingem isso. Não façam isso, tá? Se você não se importa, você realmente não se importa, cara. Porque não adianta de nada você fingir um falso pensamento de estar se importando com alguma coisa, né? E é uma das piores coisas que existe, cara. Porque, tipo, você sabe que a pessoa tá pouco se fudendo, mas a pessoa finge se importar, sabe? Então, meio sabe? Tipo, eu acho que isso deixa as pessoas que estão realmente tristes piores ainda. Então, é o que eu recomendo a vocês. Sejam vocês mesmos, tá ligado? Tipo, meio que, não é pra não se importar. Você vai se importar com alguém ou com alguma coisa nessa vida, não é possível. Mas, tipo, sei lá, é, alguma coisa acontece em um país distante pra caralho e você tá no seu país passando uma dificuldade do caralho e ninguém tá se importando com você, tá ligado? Tá todo mundo meio que se importando com aquela causa lá na casa do caralho e você olha pra você mesmo e fica, caralho, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. E é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que sair do buraco, tá ligado? Antes de pensar em se importar com alguém ou com alguma coisa, pense em você mesmo, né? É o lance do ego mesmo. Você ser egoísta pelo menos uma vez na vida, você pensar em você mesmo, né? Fazer as coisas para você se sentir bem, né? Fazer a sua cabeça, o seu psicológico, né? Enfim, você mesmo se sentir à vontade e confortável consigo mesmo. E entender porque toda aquela situação aconteceu, né? Toda aquela tristeza veio pra tua cabeça. E é sempre reflexão, cara. É sempre pensar, né? E entender o porquê você está fazendo tal coisa, porque você é tal coisa, porque você vive sendo tal coisa, né? Porque você entenda que o mundo é isso, tá ligado? Tipo, é um monte de pessoas tentando se encontrar. É basicamente isso. E não sendo tão filosófico aqui, é isso, mano. Viva.
tá ligado? Já tem tristeza demais no mundo, já tem pessoas tristes demais. Seja a pessoa feliz, seja a pessoa alegre e espalhe a alegria, tá ligado? Tipo, tem uma banda chamada Coldplay. E essa banda, ela sofre hate desgraçadamente até hoje, mas eu acho uma das coisas mais geniais e completamente absurdas, tá? A música não é perfeita, não é a melhor música, não é a Orquestra 2, tá ligado? Tipo, mas a ideia do Chris Martin, que é o vocalista, é espalhar alegria e positividade, tá ligado? Antigamente, as músicas do Coldplay, por exemplo, eram músicas tristes. Muito tristes mesmo, tipo, ao ponto de ficar, caralho, pô, pesado pra caralho. Radiohead 2, né, já que é da Inglaterra. Enfim, sempre aquele negócio de música depressiva, música pra baixo, vende legal, tá ligado? Só que espalhar positividade talvez seja o mais absurdo, a coisa mais absurda de se fazer no mundo real, tá ligado? Fazer na vida das pessoas. Porque pensa bem, a maioria das pessoas são necessariamente, não necessariamente são tão felizes, mas são felizes. Mas não necessariamente elas expressam isso, tá ligado? E necessariamente eu acho que é psicológico, tá? Quando você vê coisas felizes, coisas animadas, coisas alegres, você se anima, você se alegra. Isso funciona bastante com criança. Você não vê uma criança mal ou triste, vendo um desenho, alguma coisa infantil, sabe? Porque não é, tá ligado? A gente não pode passar esse exemplo para as crianças que a vida é uma merda, sabe? E é basicamente isso que a gente tem que fazer na nossa vida adulta também. Não deixar de se divertir, de ser feliz, de ouvir uma música feliz, porque alguém falou que era uma merda, tá ligado? Às vezes é feliz e vai te fazer teu dia bem, tá ligado? Tipo, às vezes só quer dançar uma música eletrônica muito doida e é isso, mano. Às vezes é só isso. Tipo, se adaptar e conhecer a si mesmo, né? Buscar sempre a interação e a melhora de si mesmo, né? É sempre um processo de evolução calmo, né? Mas principalmente aquele negócio. Por que você vai ser triste, sabe? Tipo, porque necessariamente você vai ficar 24 horas do dia buscando coisas tristes, sendo triste, tá ligado? Chorando, reclamando e tal de si mesmo, da vida, do mundo. Se você pode simplesmente aproveitar a sua vida, tá ligado? Sair pra fora, tomar um pouco de sol, andar de bike, conversar com os amigos. Enfim, se não tem amigos, conseguir amigos, né? Tipo, falar com pessoas importantes pra você, pessoas que você se importa, não perder tanto tempo se segurando, né? Coisa que eu faço muito. E principalmente falar o que você pensa, cara, o que você sente. Não necessariamente coisas ruins, mas tipo, tentar ser você mesmo e encontrar pessoas que aceitem como você é e principalmente como você se sente, né? Você conseguir mostrar seus sentimentos e principalmente se conectar com outras pessoas ao seu redor. Enfim, a mensagem de hoje é essa, né? Se você é triste, mano, busque coisas felizes, né? Vai fazer bem de certa forma. Existem coisas felizes que se adaptam ao gosto de todo mundo, não necessariamente só coisa triste. E é isso, mano. O segredo da vida é adaptação e evolução constante, né? De pensamento, de mudança de vida, de tudo no geral. Enfim, agradeço. Se você assistiu até aqui, obviamente, você já se inscreveu no canal ou é inscrito, deixa o like. Tamo junto, guys. E em breve mais vlogs, hein? Tamo junto. Valeu. Fui.